Como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Gálatas e falando sobre o Evangelho. E uma das coisas que o Evangelho faz é nos incluir em uma nova família. Por exemplo, uma das experiências mais marcantes, duas experiências que nos marcam na vida. Pelo menos para mim, talvez não seja para você, mas eu vou dizer das experiências que me marcaram como ser humano. Primeiro, meu casamento. Meu casamento foi uma data marcante na minha vida. É um negócio diferente, né? Você pensa que você acorda como se fosse um dia normal, mas não será um dia normal, sabe? Você acorda assim, você vê o dia, você fala assim, dia escolhido, geralmente você deve estar de folga nesse dia, né? Eu estava de folga. Olhei, falei, hoje, dia 9/7 de 2010, que era a época, né? Vou casar com a minha esposa, ou com a minha futura esposa. O já ainda não, porque não estava, não era. E você pensa que será um dia normal, até o momento que você está lá, ou no salão de festa, ou no templo, ou seja lá, na chácara, o lugar que você escolheu para casar. Você está lá, e daí, na ponta surge aquela mulher de branco. Não a mulher de branco lá da lenda, sabe? Aquela mulher de branco da lenda urbana. Não é a mulher de branco da lenda urbana, não. Surge lá a sua escolhida de branco, toda bonitinha, chapinha feita, negócio, né? E você fala assim, meu Deus do céu. Até a hora de chegar no sim, né? Chega no sim. Porque aquele momento é marcante. Sim. Uau. Depois do sim, você é uma pessoa oficialmente casada. Mudou a sua identidade. Mudou a sua identidade. A sua família não é mais a família antiga. Né? Porque a minha família, antigamente, era o seu Saulo, a dona Cida, meu irmão mais velho, Fábio, minha irmã mais nova, Thaís. Essa era a minha família. A partir daquele momento, essa família virou segundo plano. E o primeiro plano, a minha nova família, sou eu e a minha esposa, a Kathleen. Mudou a identidade. Talvez para a Kathleen ainda foi mais drástico, porque eu não recebi o nome dela, mas ela recebe o meu nome. No nome dela. E daí muda mesmo, né? Porque tem que mudar RG, tem que mudar um monte de documento e tal. Por quê? Porque ela recebeu o meu nome, uma nova identidade. Um dos outros eventos, eu falei dois, né? O outro evento é a paternidade. A paternidade muda a sua vida. Porque é a mesma coisa, você pensa que aquele dia será um dia normal. Mais uma criança vindo ao mundo. Até o momento de você pegar o seu filho nos seus braços. Você olhar naqueles olhos e dizer, agora o bicho vai pegar. Porque essa vida frágil também depende de mim. Também depende de mim. Eu vou ter que dar um jeito aqui para as coisas funcionarem do jeito que devem funcionar. Você vai perceber isso. Mas muda a sua vida. Muda. Dois eventos que mudaram drasticamente a minha vida e talvez você tenha isso na sua vida. Eventos que mudam drasticamente a sua vida. Que te dão uma nova forma de olhar o mundo. Por quê? Porque na paternidade eu ganhei uma nova forma de olhar o mundo. No meu casamento, eu ganhei uma nova forma de olhar o mundo. Assim também deve acontecer com você, quando você passa por uma experiência com Cristo Jesus.
que talvez aqui então seja o evento mais importante na vida de um ser humano. O momento em que você encontra o sentido último, ou o sentido primário da sua vida. Que é aquilo que nós estamos estudando aqui na Epístola aos Gálatas. O Evangelho de Deus, o Evangelho, o Cristo ressuscitado, é esse evento na história, o maior evento da história. E quando você encontra o Cristo ressuscitado, quando esse Cristo vem ao seu encontro, porque eu sei, você inocentemente acha que é você que aceita Jesus, que você que diz sim para Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, é Deus que disse sim para você em Cristo Jesus. Foi Deus que fez isso em você e por você. Você não aceita nada, você não abraça nada. Os seus desejos, a sua inclinação é para o mal, é para o egoísmo, é para o egocentrismo, é para o hedonismo. Assim o nosso desejo é para nós mesmos. O nosso desejo não está focado nos outros. Nós pensamos no melhor para nós, até o momento que você conhece Jesus e Ele muda a sua história. E Ele transforma a forma com que você vê as coisas. E Ele redimensiona até mesmo as cores, né? Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho dá novas dimensões à vida. Você enxerga tudo 2D. O pessoal mais novo aqui nunca jogou videogame em 2D. Telejogo. Vocês já ouviram falar do telejogo? Quem já ouviu falar do telejogo aqui? Quem jogou telejogo? Levante sua mão. Aquele jogo que fazia assim, tinha um pauzinho aqui, um pauzinho, uma bolinha. Eu acho que se o meu filho ver um telejogo, ele vai achar que nós éramos retardados, assim, né? No nível hard, porque a gente se divertia com 2 pauzinhos e uma bolinha pingando do lado para o outro que a gente não deveria deixar passar. Tudo bem. Essa é a vida que a gente tinha, até o momento que você encontra o videogame 3D. Dimensões, cores, né? Rotação em 360 graus, várias câmeras. Você fala, uau, a vida é assim. Isso é o Evangelho, é quando você enxerga a sua vida 2D, só dentro, você tem uma limitação para enxergar, para entender a sua existência. Mas a partir do Evangelho, você tem uma visão 360. Você consegue entender a sua existência, não a partir de você mesmo, mas você consegue entender a sua existência a partir do Deus Criador. É isso que o Evangelho faz em você, e é isso que Paulo está apresentando aos Gálatas. Então, abre a sua Bíblia comigo, em Gálatas capítulo de número 3, a partir do verso 23. Nós vamos até o verso 29 hoje. Gálatas capítulo 3, verso 23 a 29. Diz o seguinte o texto. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei que foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Só para você relembrar o que nós vimos até agora rapidamente. Perceba, Gálatas capítulo 1, vimos que a alegria de Deus está, que a alegria de Deus em nós não é baseada em nosso desempenho para Ele. Não estamos trabalhando para ganhar o favor de Deus. Então, quando você lê Gálatas capítulo 1, isso precisa estar na sua mente.
A alegria de Deus em nós não é porque nós fazemos algo para Ele, mas é porque Ele já fez algo por nós. Toda a aliança de Deus para com o seu povo, todo o benefício que Deus dá às pessoas, tudo aquilo que Deus nos concede, não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com as nossas virtudes. Não. Tem a ver somente com a graça e com a bondade de Deus. No capítulo 2, nós olhamos, devemos evitar a hipocrisia, ou seja, viver uma vida que não condiz com o evangelho em que afirmamos crer. Se realmente confiamos e seguimos a Cristo, nossa vida refletirá seus ensinamentos à medida que formos cada vez mais conformes à sua imagem. Aqui, capítulo 2, Paulo está dizendo: evite a hipocrisia. O seu discurso, aquilo que você fala, que você crê, precisa caminhar com as suas ações. Capítulo 2. Capítulo 3, que nós estamos encerrando nessa manhã. Paulo cobre 2000 anos de história do Antigo Testamento de Abraão, passando por Moisés até Cristo. Vimos que o clímax da história, não apenas da história bíblica, mas de toda a história, gira em torno de Cristo. Cristo é o centro da história. E como nós vimos semana passada, nós precisamos ter uma vida cristocentrada. Cristo-centrada. Por que as pessoas muitas vezes olham para alguns conceitos bíblicos, como por exemplo, perdão, amor, graça, misericórdia, e falam assim: mas eu não consigo viver isso, eu não consigo viver o perdão, eu não consigo perdoar a pessoa, eu não consigo ter uma vida nova, eu não consigo. Você vê, você acha bonito, você gosta e você queria ter aquilo para você, mas você não consegue. Por um único motivo: a sua vida não está cristocentrada. Por um único motivo. A sua vida não está cristocentrada. Você está vivendo a sua vida a partir dos seus esforços. Você está olhando a sua história a partir da sua perspectiva. Você está tomando as suas decisões não a partir de uma cosmovisão bíblica, não a partir de princípios bíblicos, mas você está tomando as suas decisões a partir daquilo que você acha, dos seus achismos. E se você fizer isso, provavelmente, você vai tentar ter as coisas, desfrutar das promessas bíblicas, mas não vai atingi-las. E não vai atingi-las por um único motivo: a sua vida não é cristocentrada. E por quê? Se você não viu, mas você pode acessar o nosso podcast e pegar a pregação da semana passada, você vai perceber essa realidade. Você vai perceber essa realidade. Cristo é o herdeiro de todas as promessas de Deus. Cristo ele é aquele que tem por direito, todas as promessas. Mas em Cristo nós nos tornamos o quê? Cordeiros. Em Cristo você tem os benefícios do herdeiro, porque você se torna co-herdeiro com Cristo. E é isso que Paulo vai tratar nas suas cartas, não somente na carta aos Gálatas, mas se você pega as cartas de Paulo, Colossenses, Filipenses, aos Romanos, você vai perceber que quando ele trata dessa herança, das promessas de Deus, Paulo está direcionando as promessas de Deus a Cristo. O seu povo, o povo de Deus, recebe essa herança por co-herdeiros, como co-herdeiros. Porque Ele deu para nós. Por bondade, graça, misericórdia, em Cristo Deus nos deu isso. Mas não porque você é o centro. Não porque você merecia. Não por causa do seu desempenho. Bom, diante disso, nós vemos que o cenário que muitas vezes nós temos, ele é um cenário equivocado. E por que ele é um cenário equivocado? Principalmente dentro da carta aos Gálatas. Porque a fraqueza básica da lei é essa. Ela não pode criar dentro de nós o desejo de fazer exatamente o que ela exige de nós. Ela pode guiar o nosso desejo, ao desejo correto.
mas não pode dar o desejo correto. Isso aqui precisa também ficar fixado na sua mente. Paulo não está destituindo a lei moral, os princípios do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, não, os princípios do Antigo Testamento eles são bons, mas a única coisa que os princípios do Antigo Testamento podem fazer por você é serem um guia, é ser um trilho. Eles têm o poder de guiar você para um bom caminho, mas eles não têm o poder de criar em você um bom desejo. E aqui está a grande diferença, que muitas vezes nós não entendemos. Por exemplo, existem religiosos, eu vou usar o religiosos aqui numa forma pejorativa, como algo pejorativo. E eu vou usar hoje, pela manhã, discípulos de Cristo como algo nobre, ok? Só para você entender. Existem religiosos que leem as Sagradas Escrituras todos os dias. Todos os dias. Leem, fazem aquilo que discípulos de Jesus chamam de devocional. Eles leem as Sagradas Escrituras. Existem religiosos que, além de ler as Sagradas Escrituras, eles leem as confissões de fé. Confissão de fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, a Confissão de Fé Helvética, ou seja lá a confissão de fé que você mais goste. Eles leem, eles estudam, mas os religiosos, ao lerem e estudarem, eles não conseguem colocar o quê? Em prática. Aquilo que eles leram e estudaram. Por quê? Porque ler e estudar, sem uma ação externa do Espírito, sem uma ação soberana de Deus na sua vida, te torna um religioso. Então você conhece, você sabe, você cita de cor. Mas aquilo não faz diferença alguma na sua vida, na forma com que você vive o seu dia a dia, na forma como que você está na missão, a forma com que você está na missão, vivendo a sua vida, tomando as suas decisões, construindo os seus relacionamentos, exercendo a sua vocação, não faz diferença alguma. E por que não faz diferença alguma? Porque você simplesmente estuda, e aquilo não entra, não penetra. Ele está na dimensão da faculdade mental, mas aquilo não penetrou no seu coração. Não penetrou no seu coração. O que Paulo está dizendo para a gente? Paulo está dizendo para a gente que a gente precisa da ação poderosa do Santo Espírito nas nossas vidas, para criar novos desejos, para criar a nova criatura. E a única coisa capaz de criar uma nova criatura é o Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que em Cristo vocês são o quê? Nova criação de Deus. As coisas antigas já passaram. O velho homem, as velhas manias, o velho jeito de você olhar a vida, ele só vai ser redimensionado. Ela só vai ganhar o colorido, só vai ganhar essa terceira dimensão. Você só tem uma nova identidade. Esse evento só faz significado se for em Cristo. Porque se não for em Cristo, não terá significado algum. Você é um mero religioso. Você é um mero religioso. Uma outra coisa que Paulo nos coloca como um cenário equivocado que muitas vezes nós vivemos é esse, como criaturas quebradas pelo pecado, e porque nós somos quebrados, estilhaçados pelo pecado, esse é um dos nossos erros fundamentais. Nós buscamos as regras para encontrar vida. Nós achamos que a vida é causa e efeito. E algumas coisas ela é causa e efeito. Mas não com a graça. Na dimensão da graça, não é causa e efeito. E é aqui que dá bug na nossa cabeça. Bug, por quê? Nós somos altamente cientificistas. Nós somos empíricos, né? Se você fizer A vai gerar B, que o resultado será C. Não é isso que a gente pensa? Porque nós somos altamente cartesianos. Mas a graça, ela é cartesiana?
Fala para mim, a graça, ela é cartesiana? Ela é cartesiana? A graça não é cartesiana. A vida da fé não é cartesiana. Não é. Não é. E não tem como ser. Esses dias eu conversava com algumas pessoas sobre exatamente isso. Exatamente essa ideia da fé ser cartesiana. Porque muito daquilo que nós estamos envolvidos na nossa cultura, ela tem esse negócio de causa e efeito. E eu me lembrei de uma história de um amigo meu muito querido, muito querido. Na verdade, o médico oftalmologista da minha família, Dr. Fernando, ele é professor da Unicamp, um dos brilhantes professores da Unicamp. Especialista em cirurgia a laser nos olhos. Especialista. E calma aí, deixa eu contar agora aqui, porque ficando velho, você sabe que vai contando os anos, né? E para não ser desonesto. Mas há uns 7 anos atrás, há uns 7 ou 8 anos atrás, Dr. Fernando, enquanto dormia, teve uma convulsão. Ele acordou convulsionando. Convulsionando. Ele é médico. E o problema de ser da área da saúde é que você sabe, né? As coisas, né, que acontecem. Então ele é médico. Ele acordou convulsionando. Acordou a Flávia, a esposa dele, e falou: amor, algo está errado. Algo está muito errado. E ele então foi fazer os exames. Fez os exames primeiro na Unicamp, aonde, que nós sabemos, todo mundo conhece, a Universidade de Campinas é um centro de excelência em medicina. Ele fez os exames e deu um tumor na cabeça. De uma região no centro, aonde dificilmente haveria o quê? Cirurgia. Daí, como todo bom médico, você precisa do quê? De uma segunda opinião. E ele sai da Unicamp e ele vai para um outro centro de excelência, que é o Albert Einstein. Todo mundo conhece aqui a fama do hospital e dos médicos do Albert Einstein. E ele faz, então, a tomografia. E a tomografia revela o quê? O mesmo resultado. O mesmo resultado. Então, se você é cartesiano, você tem 2 exames que dão o mesmo resultado. A com B vai gerar o quê? C. Um dos médicos virou para ele e falou: você não tem aí talvez 1 ano e meio a 2. Detalhe, o Fernando tinha acabado, a Flávia tinha acabado de dar à luz ao Pedro. O Pedro tinha meses. A única coisa que, diante desse cenário desastroso, a melhor coisa que nós como igreja pudemos fazer é o quê? Orar. E a igreja então se colocou em oração. Pastores orando, amigos orando, igreja orando, grupos pequenos orando e a gente pedindo. Os meses foram se passando, foi se fazendo o acompanhamento, até que um dia, em uma tomografia, o médico, eles fazem, no mesmo aparelho, no mesmo hospital, eles fazem a tomografia. E o tumor sumiu. Nem sempre isso acontece, eu quero ser sincero com vocês. Mas na vida de fé, nós estamos debaixo da soberania de Deus. E a soberania de Deus não respeita o quê? A nossa mente cartesiana. Qualquer pessoa naquele momento da história disse: o seu amigo está morto. Mas Deus, em graça e misericórdia, fez o quê? Curou. Deus respondeu na soberania dele. Deus responde o que quer, quando quer, aonde quer, como quer e por que quer. Ninguém chegou lá e colocou o dedo no rosto de Deus. Não, a gente pediu, clamamos. Deus, faça algo, porque nós não temos mais o que fazer. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que não é cartesiano. Então, se você acha que a vida em fé, em Cristo Jesus, ela é causa e efeito,
você será frustrado, você se tornar uma pessoa frustrada. Porque não é. E é isso então que Paulo está mostrando aos Gálatas, que o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que nós vivemos de fé em fé, andando pela fé, vivendo pela fé, percebendo a vida não pelas nossas próprias vontades, desejos, ou perspectivas, ou planos, mas nós percebemos e vivemos a vida por aquilo que nós cremos. E em momentos de extrema dificuldade, a Bíblia nos ensina a fazer uma única coisa: orar. Porque é assim, quando você não tem mais nada o que fazer, quando você já tem um veredito, a única coisa que você pode fazer é clamar. Paulo está trabalhando exatamente isso com os crentes de Gálatas, com os discípulos de Gálatas. E como isso afeta a nossa identidade, então? Porque a pergunta é essa: Paulo está trabalhando a identidade dos discípulos, e como isso trabalha ou afeta a nossa identidade, a ponto da gente viver uma nova vida em Cristo e viver de fé em fé. A primeira coisa que eu gostaria de demonstrar, ou de mostrar para vocês que o texto nos dá, é essa: a experiência em Cristo nos leva à maturidade, que nos faz conquistar liberdade. Veja o que os versículos dizem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados. Perceba, mais uma vez Paulo está usando essa frase, essa expressão, nela nós estávamos encerrados. No verso de número 22, nos versos acima do 23, Paulo vai dizer que nós estávamos encerrados sobre o quê? Sobre a lei. Mais uma vez Paulo está mostrando, olha, a lei era como se fosse um túmulo. Ela está aqui, está encerrado, está fechado. O seu destino está selado. E daí o texto continua. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Veja, perceba o que Paulo vai nos mostrar agora aqui. Que a lei ela tem uma função. Lembra qual que é a pergunta que Paulo está fazendo no final do capítulo 3? O porquê da lei. Qual é o motivo da lei? Está respondendo. Além daquilo que nós já discutimos semana passada, Paulo coloca mais um motivo da lei. A lei ela foi o nosso tutor. Qual é a ideia de tutor aqui? Perceba, a ideia de tutor aqui é exatamente essa. A lei era como aqueles tutores gregos, que conduzem a criança à escola e a protegem dos perigos ou distrações, certificando-se de que chegarão aonde devem ir. A lei ela tinha a ideia de ser esse tutor que protege, que ensina, que tira você das distrações. É esse tutor legal que Deus nos deu. Ela deveria nos ensinar, nos empurrar, nos guardar de tropeçar. Essa é a função da lei. A pergunta que Paulo então está desdobrando disso, ou que nós devemos fazer ao nosso coração, é se esse tutor foi eficiente. A lei como tutor foi eficiente? Sim ou não? Não foi. A lei como tutor não foi eficiente. Por causa que a lei é imperfeita? De maneira nenhuma. Por causa de quem? Do pecado do homem. Olha que interessante. E muitas vezes a gente se perde aqui. Nos nossos jovens, todos os nossos jovens, ou se você tem filho como eu, você fala assim, bom, quando o meu filho estiver na idade de ir para a universidade, eu quero que ele vá para onde? Para as melhores universidades. Não é verdade? Poxa, eu quero que meu filho entre em uma Unicamp, em uma USP, em um INSPER, numa Universidade das Galáxias, se tiver, ou algum lugar que seja bom o bastante, né? Para que ele se torne um profissional bom. Agora, pergunta honesta. Quem faz a universidade?
Ou quem faz o curso? O aluno faz o curso ser excelente, a universidade faz o curso ser excelente. Qual é a maior responsabilidade? A maior responsabilidade está sobre o quê? Você pode entrar em uma Unicamp, no curso de medicina. Vamos falar aqui, a excelência da faculdade de medicina. Você pode entrar no curso de medicina da Unicamp, fazer uma Unicamp, enrolar durante os 5 ou 6 anos que tem a faculdade de Unicamp e sair de lá sabendo absolutamente o quê? Nada. Nada. Não sabe absolutamente nada. Agora, você pode ir numa universidade que não é tão boa, que não é a melhor, que talvez seja entre as médias, mas você se aplicar, você ter interesse, você ir atrás, você buscar, você ler os melhores livros, você perguntar aos professores, você realmente se tornar alguém que estude. Porque a universidade pode te dar ferramentas, mas a universidade não pode te dar o quê? A vontade de você fazer o quê? Estudar. Assim acontecia com a lei também. A lei era boa, como as melhores universidades. Mas não adianta. Porque o pecado, porque a sua inclinação é para o mal. E eu sei que aqui tem uma grande dificuldade, porque nós não nos reconhecemos maus. Já percebeu? Nós temos uma dificuldade de reconhecer o quão pecador nós somos. Na verdade, nós temos uma facilidade para amenizar o pecado nosso, para amenizar o nosso pecado, para diminuir o nosso pecado. Nós fazemos isso. Nós diminuímos os nossos pecados, as nossas falhas, nós exaltamos as nossas virtudes. Às vezes nós temos a mesma atitude que crianças imaturas. Porque nós não temos uma visão real de quem nós somos. E aqui está a imaturidade nossa. O fato da gente não ter uma visão real de quem nós somos. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas o seguinte, que você deve ter uma visão equilibrada de quem você é. Você não deve ter uma visão pessimista de quem você é. Eu não estou falando de você ter uma visão, eu sou a pior pessoa do mundo. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você é a melhor pessoa do mundo. Eu estou dizendo que você precisa ter uma visão real de quem você é. Você é alguém que tem virtudes e tem defeitos. E você, diante dos seus defeitos, você não deve romantizá-los. Você deve lidar com eles à luz das Sagradas Escrituras. É isso que pessoas maduras fazem. Pessoas maduras olham para a realidade e, ao verem esta realidade, elas lidam com a realidade, eles não fantasiam. Então veja, perceba o que o texto está mostrando. Olha só o que Paulo vai dizer então a respeito de se tornar maduro. Veja, ele vai falar pelo menos 4 vezes sobre a ideia de você estar sobre a égide da fé. Paulo está dizendo o seguinte, quando você era criança, quando você era imaturo, você precisava de um tutor para falar para você o que é certo e o que é errado. É o que Paulo está dizendo. Mas a partir do momento que veio a fé, que a fé surgiu, você em Cristo Jesus se torna alguém maduro. Por quê? Porque a palavra fé aqui tem a ver com essa palavra pistis, que significa confiança, lealdade, fidelidade. Confiança, lealdade e fidelidade. Confiança e lealdade e fidelidade são características de pessoas o quê? Maduras. Pessoas maduras. Se você quer se tornar alguém com essas características, você precisa se tornar alguém maduro, responsável. Por quê?
Porque se você deseja liberdade, você precisa ser o quê? Responsável. Veja só o que acontece, por exemplo, em Coríntios. Coríntios é uma igreja complicada. Gente, vai ter gente complicada lá longe. Aqui não tem nem um décimo daquilo do pessoal de Coríntios. De verdade. Quando eu vejo assim, os problemas da igreja, eu leio a carta aos Coríntios. Porque eu acho assim, não, nossa igreja está melhor que a igreja de Coríntios. Você sempre tem que ter alguém pior que você, né? Para você se sentir bem. Entende? Então, olha assim, aquele lá está pior do que eu, olha lá, deve mais do que eu, então ainda eu estou bem. Então a gente sempre tem que ter essa visão. Então quando eu estou olhando assim para a igreja, eu falo assim, deixa eu olhar aqui, deixa eu ler de novo a carta aos Coríntios, e eu vou perceber. Aquele pessoal era problemático. Eles eram tão problemáticos que eles pediram para Paulo uma regra sobre o que é lícito e o que não é lícito. Eles pediram uma regra, eles falaram assim, Paulo, pelo amor de Deus, me dá uma regra daquilo que é lícito, daquilo que pode e daquilo que não pode fazer. Daí o Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Qual é a regra do Paulo? Você que gosta de uma regra vai ficar escandalizado agora. Qual é a regra do Paulo? Qual é a regra do Paulo? Vamos, gente. Não tenha medo. Essa resposta não vai te levar para o céu ou para o inferno. Vai deixar você aonde está. Tá? Fique tranquilo. Se você acertar essa resposta, você não será arrebatado aos céus e você não será arrebatado ao inferno. Você ficará aqui comigo. Não tem esse problema. Ser um exemplo como Jesus. Qual é a regra de Paulo? Tudo me é lícito. Paulo vai dizer assim, Coríntios, eu não vou dar regra nenhuma para vocês, porque tudo é lícito. Mas deixa eu falar uma coisa, nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo o quê? Edifica. Então vocês devem se pautar por aquilo que edifica o coração de vocês. Que glorifica a Deus. Vocês devem pautar por aquilo que convém ou não diante do amor que você tem pelo próximo. Por exemplo, se ao seu próximo, fica escandalizado com X ou Y, e ele é um irmãozinho mais fraco na fé, você faz o quê? Você não faz. Você não faz porque é pecado, porque é proibido. Você não faz porque aquele irmão não está preparado para ver as coisas que você vê, para ouvir as coisas que você ouve, e que ele não é maduro bastante na fé ainda. Então você não faça, por amor àquele irmão, por amor a ele. Há outro princípio que Paulo coloca, e não regra, é o seguinte, você coloca, veja aqui, existe aqui uma situação. Essa decisão que você vai tomar, ou isso que você vai fazer, edifica, constrói, está acrescentando algo à sua vida? Porque a maioria das coisas que nós fazemos não edifica em nada, pelo contrário, cria problemas. Não sei se você percebeu, mas eu sou especialista em criar problemas para mim mesmo. Então, assim, a maioria das vezes nós não estamos edificando absolutamente nada. E Paulo, então, está colocando essa regra para vocês. Ou, melhor dizendo, este princípio para vocês. Porque a responsabilidade de identificar o que convém, a responsabilidade de edificar aquilo que edifica, é de quem? É de quem? Quem tem a responsabilidade? Você. Então, a liberdade requer o quê? Responsabilidade. Então, se você não é alguém responsável, você não é alguém que vive em liberdade. Por isso que Paulo está dizendo que a experiência com Cristo, ela me dá a capacidade de me tornar alguém maduro. De alguém maduro. Por exemplo, como que isso se desdobra nos meus relacionamentos? Como isso se desdobra no meu casamento? Eu vou fazer
tudo para a edificação do meu casamento por amor a Kathleen. Então eu vou conseguir renunciar a algumas coisas e eu vou conseguir edificar outros. Mas por amor a quem? A outra pessoa. Isso é ser maduro com liberdade. Dentro de uma comunidade cristã, como que nós lidamos com isso? Nós lidamos com isso olhando para a pessoa que está ao nosso lado, percebendo. E não defraudando as pessoas. Porque muitas vezes nós defraudamos as pessoas. Nós defraudamos as pessoas. Um tempo atrás eu conversava com um jovem. E ele falou assim: pastor, sabe, jovem é um negócio estranho, né? Quando vai começar o namoro, Deus disse. Eu tenho um problema com esse negócio de Deus disse. Eu tenho um problema, porque para mim Deus não erra. Não sei se para você. Porque assim, alguém dizer para mim, pastor, Deus disse para eu namorar com tal pessoa. O que o senhor acha? Eu vou achar o quê? Deus disse? Se Deus disse, quem sou eu para falar assim? Mas Deus está errado, você está louco? Você acha que eu vou comprar essa briga com Deus? Você está louco. Então, jovem chega para mim, piedosinho, e diz assim: pastor, Deus disse para mim. E daí, o meninão vai para a menina e fala assim: não, Deus me disse que você é a minha escolhida. Meses depois, Deus mudou de ideia. Daí o meninão vem assim com o ar piedoso para você: pastor, eu estava orando. E assim, eu senti que Deus disse. Deus disse o quê, filho? Que é para eu terminar o namoro. Como é que eu faço isso? Pergunta para Deus. Ele mandou você começar, ele mandou você terminar. O como é com Deus agora. Não é comigo. Deus fala um negócio, agora eu tenho que assumir a bronca aqui com você? Tá louco. O problema é de Deus. Quando você faz isso, quando você tem esse ar de espiritualidade vazia e joga a responsabilidade nas costas de Deus, você está defraudando uma pessoa. Por isso que Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Não defraude as pessoas. Não defraude. Não dá ar de espiritualidade ao que não tem espiritualidade. Não fala Deus disse porque é bacana. Eu tenho medo, porque eu conheço. Quando Deus diz alguma coisa, rapaz do céu, sai de baixo. Então perceba, essa é uma realidade. É tão realidade que veja o que o Wellington Wright vai dizer sobre esse comentário do texto. Ele diz o seguinte: o que Paulo está reivindicando ao longo de toda a carta é que, com a vinda do Messias, de Cristo, Israel se tornara um filho adulto de Deus. Israel atingira a idade da responsabilidade ou da confiabilidade. E a palavra de confiabilidade é a mesma que fé. Paulo pode, portanto, afirmar que a fé, a mesma palavra que em grego significa fidelidade, confiança, lealdade, confiabilidade, é um sinal de maturidade, ou seja, o sinal de que a babá não é mais necessária. A fidelidade do próprio Messias é o sinal de que ali está finalmente um israelita maduro. E daí você troca aqui, um discípulo maduro. Ali está um discípulo maduro. A fé que vem em Cristo Jesus te torna maduro para tomar decisões diárias, decisões que edifiquem, que construam, que glorifiquem o nome de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de colocar para vocês é esse. A igreja deve ser um povo cuja adoração, oração e visão de vida são todas inspiradas e controladas pelo fato de sermos filhos de Deus. A igreja, e aqui, parênteses, a igreja não é o templo, hein? Não é o templo.
Não é isso aqui, não é aquela mesa, não são essas paredes, nem esses bancos. A igreja somos nós. Então, quando eu falo igreja aqui, eu quero que você entenda. Não estou falando eu estou falando de você. Você é a igreja. Você é a igreja. Então, essa igreja que é você deve ser um povo, deve ser alguém que adora, que ora, que tem a visão de vida inspirada, controlada pelo fato de você ser filho de Deus. E olha o que Paulo está dizendo então a esse povo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Veja, a força desses 2 versículos está aqui, na segunda parte. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pela graça de Deus, pode-se tornar-se filho de Deus pela fé. E como isso? Tornando-se em Cristo. Perceba, o Paulo, ele sempre, em todas as cartas dele, isso é algo que você precisa aprender sobre Paulo. Se você estiver lendo algumas das cartas do apóstolo Paulo, anote, grife isso, em Cristo, porque é uma das expressões mais significativas do apóstolo, é uma das coisas mais importantes que Paulo coloca. Em Cristo, como eu me torno uma nova criatura, como eu tomo decisões sábias, como eu faço da minha vida uma vida mais próspera e feliz, eu faço ela em Cristo. Mas daí, a gente precisa parar aqui, e eu gostaria de usar uma expressão teologicamente mais robusta para esse texto. Porque esse texto fala do sacramento do batismo. E aqui nós somos incorporados a Cristo. Eu não sei se você sabe, mas provavelmente eu já falei isso e eu falo em toda a classe de princípios básicos que nós temos. A palavra batismo, ela não é uma tradução literal do grego. Ela é uma transliteração. Ela é uma acomodação de um ritual. A palavra batismo é a tradução literal, a ideia de batismo é você colocar para dentro. Ok? Colocar para dentro. Daí por isso que você batiza a pessoa em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e de quem? Do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você está batizando alguém aqui, no sinal, no sacramento, essa graça, esse sinal visível de uma graça invisível, quando você está batizando alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está inserindo essa pessoa, você está incorporando essa pessoa em quem? Na Trindade, no Cristo. E isso é uma das coisas que a gente precisa estar atento, porque isso significa o nosso novo nascimento. A incorporação a Cristo está no centro desses versículos. Significa ser incluído em alguma coisa, como quando você entra em algum time ou em alguma empresa, você é incluído, você recebe ali todos os meandros, tudo aquilo que você precisa saber. E nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos saber quando nós somos batizados. Porque quando nós somos batizados, a Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus vem até nós e nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber. Não é isso? O que você precisa saber sobre Deus? O Espírito Santo te ensina. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós gostamos de sala de aula. É verdade. O problema é que nós gostamos do caminho mais curto. Sabe? Por exemplo, seminário de oração. Que raio é um seminário de oração? Vamos falar sério. Seminário de oração.
Quem ora por você? Com gemidos inexprimíveis. Não, quem ora com você por gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo. E como o Espírito clama por você? O texto de Gálatas diz: Abba Pai. Você não precisa de um tutor. Lembra que ele está falando de um tutor? Você não precisa de um tutor. Você precisa compreender verdades. Mas, por exemplo, estou falando da oração aqui. Oração é o quê? Porque eu acho incrível. Oração é o quê? O que é uma oração? Vamos, gente, não decepcione o coração desse pastor. Oração. O que é oração? Pedido, conversa. O que é oração? Oração é o modo que Deus estabeleceu de nos comunicarmos com Ele. Ou seja, oração é um relacionamento. A coisa mais importante, grava aí. A coisa mais importante em um relacionamento é o quê? É a comunicação. Faça a seguinte experiência, marido. Saia de casa sem dar um beijo na sua esposa e sem dar tchau. Volte para o almoço. Não fale absolutamente nada. Saia novamente, não dê tchau nem um beijo. Volte à noite, deite na sua cama e durma. Você acordará, se acordar, na manhã seguinte, morto. Porque morto não acorda. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer. Porque o mais importante em um relacionamento é o quê? Comunicação. Comunicação. O presbítero Sebastião acertou. É um meio de graça. A oração é um meio de graça onde nós somos comunicados. Onde nós exercemos comunicação. Para com Deus, nós falamos com Deus. E daí, se você quer conhecer alguém, sabe o que você precisa fazer? Conversar com a pessoa. Por que a igreja não conhece Deus? E nem o seu poder? Porque não conversa com Deus. Não conversa com Deus. Você faz da oração uma lista de pedidos lá, você chega lá, você faz de Deus o Burger King da sua vida. Eu quero o número 1, número 2, número 3, por favor, sem ketchup, e depois, já era. E você acha que está tudo bem. Você trata Deus como um fast food, e você acha que está tudo bem. Tudo bem. Deus ordenou Cristo Jesus para se relacionar com a gente. Deus nos deu livre acesso através do Espírito Santo, e Ele quer relacionar-se com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer andar com você, e você não quer isso. Com quem que está o problema aqui, meu irmão? É com você. Você precisa reorientar a sua vida através dessa verdade, Uma pessoa se torna filho ou filha de Deus através dessa incorporação do Espírito Santo por meio da fé e somente por meio da fé em Cristo Jesus. Porque veja o que diz o versículo de número 27. Pois todos os que foram batizados, eles foram o quê? Revestidos, vestidos, despidos do seu velho homem, da sua velha natureza, e agora eles comportam uma nova identidade, uma nova natureza, e cuja essa nova natureza é uma natureza de relacionamento. Quantas vezes no Evangelho você vê Cristo orando? Inúmeras vezes. Agora, pergunta lógica. Jesus, na teologia sistemática, é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele precisava orar? Ele precisava orar? Não. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas o porquê que ele ora? Porque ao mesmo tempo que ele é o próprio Deus encarnado, ele é um ser humano. Porque Jesus é totalmente Deus e totalmente o quê?
homem. Sendo totalmente homem, ele precisa de uma natureza de relacionamento com Deus. Então ele vai orar para nos ensinar o quão importante é a oração. O quão importante é você ter uma vida de oração, de adoração. Exemplo. Multiplicação dos pães e peixes. Um milagre forte, não é? 5.000 pessoas. Eu sempre confundo a quantidade dos pães e peixes. 3 pães, 2 peixes, 5 pães, 4 peixes, eu não sei. Mas era pouco. Para 5.000 era pouco. Para 5.000 pessoas era pouco. A única coisa que eles tinham é aquela marmitinha do menininho. Coitado do menininho, né? Foi lá pegar a marmitinha dele. É a única coisa que nós temos aqui. O que Jesus faz quando ele vai multiplicar os pães e peixes? Olhando para o céu, ele faz o quê? Ele dá graças. Ele adora. Ele adora o quê? Pelo pouco que ele tem. E Jesus, adorando o pouco que ele tem, ele transforma em muito. Sabe por que você não é próspero? Agora, parece teologia da prosperidade, mas deixa eu te falar. Sabe por que você não é próspero? Porque você não sabe adorar a Deus pelo pouco que você tem. E se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Não adianta você fazer bico. Deus não vai. Não vai. E não tenta agora negociar com Deus achando, o pastor falou que eu tenho que dar graças em tudo. Deus, obrigado. Deus conhece seu coração, seu miserável. Deus conhece seu coração. Então presta atenção nisso. Terceiro, que eu acho que está acabando o meu tempo aqui. Vamos lá. Terceiro, como filhos de Deus, temos uma nova identidade em Cristo. Agora veja o que Paulo vai dizer. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E veja, a força do texto está aqui, pois todos são um em Cristo, porque havia naquela sociedade romana, dentro do mundo romano, havia várias categorizações de gêneros e de classes sociais, e Paulo está dizendo aqui, olha, não, agora aqui no reino de Deus, através da nova identidade em Cristo, você não tem mais essas classificações. Se fomos batizados em Cristo, se somos revestidos por Cristo, Ele agora é o nosso novo adorno. Deixamos de lado o nosso velho homem, nossa velha identidade, nosso velho ser, e colocamos uma nova pessoa em nossos corações. Nós nos revestimos de Cristo, que agora é a nossa nova identidade, o nosso novo modo de vida. Observe. Então, como esta passagem se move dessa incorporação a Cristo por meio da fé, para esse recebimento dessa nova identidade por meio de Cristo. Por isso Paulo diz, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem ou mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Qualquer coisa que tenha excluído uma pessoa da promessa, a partir de agora não a exclui mais na história dela. O que Paulo está olhando aqui não é somente para a classificação social da pessoa, mas Paulo está olhando também para a história das pessoas. E muitas vezes, pessoas não desfrutam do amor de Deus, ou não vivem na graça de Deus, não porque Deus não ofereceu a graça em Cristo, mas porque elas carregam uma história de vida tão pesada, tão conturbada, que elas entendem que Deus não as perdoaria. Elas vivem assim. Elas acham que Deus não é bondoso o suficiente para perdoá-las. E elas vivem no passado. Então, quando Paulo ele olha e ele fala, olha, a sua história, o que Paulo está dizendo é, a sua história enquanto escravo, a sua história enquanto judeu, a sua história enquanto gentil, agora também, a partir de Cristo, não significa absolutamente nada. Porque em Cristo,
nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos um. E uma das coisas mais importantes também que esse texto, uma segunda coisa que desse texto nos mostra, é que essa nova identidade nos dá esse novo significado na nossa nova história, e então o nosso poder de julgamento em relação às pessoas não é mais pela história das pessoas, mas pela graça de Deus. Já percebeu? Porque nós temos aquela velha mania, da nossa antiga identidade, de olhar a pessoa através da sua história. Eu lembro uma vez que eu estava chegando numa igreja, na igreja que eu pastoreava antigamente, em Campinas. Estava chegando. Daí uma pessoa me abordou e falou assim: pastor, deixa eu te mostrar quem são as pessoas que você deve confiar. Eu achei isso estranho. Daí eu parei essa pessoa e disse o seguinte: meu irmão, deixa eu descobrir quem são as pessoas. Porque a partir do momento que você colocar um rótulo naquela pessoa, eu vou olhar aquela pessoa através do quê? Do rótulo. Eu queria convidar você a fazer um esforço, porque precisa fazer um esforço hoje aqui. A você não olhar mais as pessoas pelo seu rótulo. Todos nós aqui, você e eu, fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Todos nós aqui ganhamos uma nova identidade, nós somos agora filhos. Nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos. E a nossa história também é redimida em Cristo Jesus. Eu não posso olhar para as pessoas pelo rótulo delas. Não posso. Gostaria de convidar você a entender essa realidade, a perceber essa realidade. E com isso, então, passar a 3 movimentos. Primeiro, se somos de Cristo, então não temos nada a temer, mesmo nestes tempos incertos, porque sabemos que foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Se estamos em Cristo, você não precisa viver na esfera do medo. Deus em Cristo te deu o reino. Deus em Cristo te deu o reino. Você precisa ter isso na sua mente e no seu coração. Uma segunda coisa é que se somos de Cristo, devemos ter ânimo e encontrar forças para suportar tudo o que Deus tem para nós. Porque sabemos que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Você crê que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável? Eu creio que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mesmo que aos meus olhos não seja bom, perfeito e agradável. Porque é a minha microvisão da história. Na macrovisão da história de Deus, tudo o que Ele está fazendo é bom, perfeito e agradável. Então, se engaje naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não fique reclamando, não fique tendo uma vida de murmuração. Se engaje naquilo que Deus está fazendo. Suporte aquilo que Deus tem para você. Se somos de Cristo, então devemos andar pela fé, vivendo uma vida verdadeiramente contracultural para a glória de Cristo. Porque sabemos que aqui não é o nosso destino final. Em vez disso, estamos aguardando a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Se somos de Cristo, nós somos peregrinos. Se somos peregrinos, nós temos que andar com a menor bagagem possível. Tanto emocional, quanto financeira, física. Nós precisamos aprender isso. Que tal você fechar os seus olhos, você curvar sua cabeça
e você buscar a presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo Teu amor em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer pela verdade do Teu Evangelho, Senhor, que transforma as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando e acrescentando em nós uma ação poderosa do Teu Santo Espírito, para que possamos experimentar da Tua promessa, Senhor. Quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos convença dos nossos erros, das nossas falhas, aonde nós precisamos reorientar a nossa vida através da Tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo que nós façamos, nós não o façamos, ó Deus, por uma troca, por uma barganha, mas que nós façamos por amor a Ti. Movidos, ó Deus, de constrangimento pela Tua graça, por aquilo que o Senhor já fez no nosso coração. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.